Vamos supor que tendo criado uma franja lateral, em um movimento de inversão, onde eu marco uma figura, podendo ser realizada esta franja na sua construção e estrutura, com o cabelo úmido, certo? Principalmente na construção das franjas, a construção dela no cabelo úmido, eu sempre, assim, ó, não é sempre, mas geralmente, o que faço? Falo para minha cliente, eu fiz apenas uma estrutura na sua franja, vou secar e vou personalizar a tua franja com o cabelo seco. Por que seco? Tá? Porque principalmente nas franjas, quando eu vou trabalhar na técnica do deep cutting, que é feito sempre na estrutura do corte, buscando aonde ele foi cortado, com suavidade, mostrando para a mão da tesoura e trabalhando uma, suavizando, removendo o excesso, posicionando novamente com muita calma e leveza. Duas, soltando, confiando no método. Não vou observar ainda, vou buscar mais uma sessão. E lá, movimento, vou buscar a estrutura do corte, sim. Só que o que eu estou fazendo agora é possível de ser feito com a leveza que quero que vocês pratiquem apenas no cabelo. Pois no cabelo molhado é possível de realizar o movimento? Sim, vou concordar que é possível, mas não é a mesma coisa. A suavidade, a fluidez, o encaixe único e a remoção de maneira sutil é feita no cabelo seco. E a franja começa a ficar impecável. Mas se canais eu faço uma dica para vocês de franja no cabelo seco, eu preciso também e posso trabalhar técnica de canais no cabelo logo depois da escovação, desta forma, veja. Porque desta forma eu consigo perceber, escutar, visualizar exatamente as imperfeições. E vou lá e vou trabalhar. Abrindo e fechando, 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 na técnica de canais, removendo exatamente o que o cabelo me pede, personalizando a franja conforme o cabelo da cliente. Quando trabalhamos técnicas de canais na franja para personalizar o nosso trabalho, principalmente como falo em cabelos secos, porque eu preciso perceber o sutil, preciso trabalhar com o olhar, encontrar as imperfeições, o aglomerado de fios, a ausência de fios, o aglomerado de fios e remover com naturalidade, desta forma, abrindo e fechando, ou talvez com um movimento fluido de slice, se assim eu tiver esta habilidade, mas sempre nas técnicas de canais ou slice para franjas, respeitando a estrutura do corte. Vou dar um exemplo incrível para vocês que vocês vão adorar e não vão mais esquecer. Olha que bacana. Eu sempre preciso perceber, quando estou trabalhando, mesmo no cabelo úmido ou no cabelo seco, a direção que o cabelo tem, certo? Eu preciso entender, a franja está cortada diagonal para trás, ela vem do curto ao longo, então a minha textura tem que respeitar do curto ao longo. E quem comanda essa ação é a minha mão, a mão que segura o cabelo. Vou mostrar primeiro um equívoco. Ó. Se eu seguro a minha mão parada, a tendência é que eu pontue o cabelo quase que horizontalmente com a tesoura, sabendo que ele está cortado inclinado. Então, a cada movimento, eu desço a minha mão, eu faço um novo movimento, eu desço a minha mão, eu faço um novo movimento, eu desço a minha mão. Desta forma, olha como vai ficar legal. Eu vou preparar algo bem visual para vocês vão curtir bastante, para entender um pouco mais dessa técnica de canais, seja feita no cabelo úmido, seja feita no cabelo seco. Mas na franja, como falei, eu curto muito trabalhar com o cabelo a seco. Vamos lá. Primeira tesourada. Vamos supor que visualmente eu crio para vocês um ponto de ataque. Aqui está, o ponto vermelho é o ponto de ataque. É onde a minha tesoura vai entrar, abrir e fechar, mas a minha mão vai escorregar. Aí eu vou criar um segundo ponto de ataque, que é este aqui, certo? Então, vindo do primeiro ponto, salto, entro no segundo, salto, minha mão desce. Vou partir para um terceiro ponto de textura, aqui. Neste ponto, a minha mão desce, ela escorrega mais um pouco e vou para o quarto ponto de textura, aqui embaixo. Vocês podem notar, se está claro no vídeo, está claríssimo no vídeo, que os pontos de entrada da tesoura em canais respeitaram a inclinação da franja. Eu tenho a forma
E dentro da forma, trabalhei textura, respeitando a forma, para que a franja ficasse muito bem colocada. Quando vocês trabalham a franja, seja úmida ou seca, depois da escovação, tomem cuidado, muito cuidado com isso, que é pegar o cabelo, posicionar os dedos desta forma, certo? Fazer a primeira linha de entrada da tesoura, aqui onde eu tenho esse ponto vermelho. Não movimentar a mão esquerda e entrar aqui de novo. A mão que segura o cabelo, enfim, seja ela qual for, seja você destro ou canhoto. E aí eu venho e entro aqui. E não escorrego a mão esquerda. Outro ponto, venho aqui. Notem a diferença que tem da texturização, respeitando o formato e a figura e o formato da franja, do corte. E outra, onde eu avancei demais na textura. Aqui, trabalhei perfeitamente no terço final, está correto, está leve. Só que neste ponto eu comecei a subir demais a textura. E nesse mais ainda, perdendo um pouquinho a capacidade da franja permanecer estruturada pós uma escova. Isso é fantástico. Na texturização em canais ou slice, eu respeito muito o comportamento e direção do corte. Quando trabalhamos em canais, geralmente buscamos uma porção do corte e elevamos ele suavemente e buscamos a sua direção, seja triangular para frente, seja horizontal, representado pelo quadrado, seja inclinada para trás, representada pelo círculo. E sempre vou trabalhar, principalmente num primeiro momento, com a técnica de canais, respeitando a direção. No caso da franja, estamos com ela inclinada para trás e entramos com os pontos de canais, que poderiam ser vários, porque poderiam ser sutis. Isso não importa. Quantos seriam? Eu, na texturização de uma franja, preciso perceber aonde vem mais cabelo, aonde tem menos cabelo, e eu suavizo aonde tem. Mas sempre que eu vou buscar o próximo movimento, eu escorrego a minha mão, que segura o cabelo, e entro com o ponto de entrada da tesoura, com o polegar trêmulo, muito sutil, muito sutil, muito sutil, usando sempre a parte final da tesoura. E nunca a ponta, para que o movimento seja fluido, leve, assim, controlado. Quanto mais para dentro, menos corta. Quanto mais a tesoura menos aberta, mais cortará. Desta forma, vocês vão sempre respeitar. No cabelo úmido é possível, mas você, com muita experiência, consegue perceber aonde o cabelo precisa. Mas mesmo assim, em uma franja, por exemplo, eu, Paulo Bassani, nunca deixei, após secar o cabelo, de precisar aplicar a técnica novamente, talvez com mais sutileza, mas é no cabelo seco que nas frontais eu percebo o sutil e a textura personaliza cada frontal de cada cliente. Vou exemplificar agora o que esses pontos mostram de maneira correta aqui em cima novamente. Faço uma divisão e sempre lembrem, nas texturas, não juntem uma mecha na outra, trabalhem individualmente. Veja, equivocado, não mexo a mão do corte. Entro uma aqui, outra aqui, outra aqui. Ponto, ponto, ponto. Mas o corte inclinado não vai ficar legal. Vai esquentar na escova, vai forçar, esfriou, vai virar e tu perde o controle da estrutura da franja. O correto, sempre respeitar. Veja, curto ao longo. Primeira tesourada, mais alta. Abre e desce. Abre e fecha, descendo. Abre e fecha, descendo. Mão esquerda escorrega. Abre e fecha, descendo. Abre e fecha, descendo. Perceba o sutil e busque a personalização. Sempre desta forma. Vamos remover os pontos e começamos a ter uma franja simplesmente impecável. Veja que no cabelo a seco, de uma frontal, uma franja. Eu posso construir a estrutura úmida, posso inclusive picotar, que também é uma das técnicas de textura, porque ela rompe um pouquinho a estrutura rígida de uma tesourada. Mas eu posso depois fazer alguns canais no cabelo úmido da franja, se tenho confiança e já conheço aquela cliente. Mas se não a conheço e crio aquela franja, seco o cabelo e falo para minha cliente, o seu corte não está pronto, preste bem atenção. A sua franja apenas fiz uma estrutura, mas vou secar. E com o teu cabelo seco, vou finalizar e personalizar a franja para ti. Então, fique tranquila, pois ela não está pronta ainda. Bom, ela relaxa, continua no celular, enquanto tu seca e depois começa a aplicar a tua arte.
E olha como vai ficando bacana. Então nós vimos que nas frontais podemos trabalhar naturalmente. Deep cutting só com o cabelo seco. Canais com o cabelo úmido, mas em franjas, tomem esse cuidado. Usem muito o acabamento pós-secado para perceber o sutil, para perceber os volumes. Então não precisa escovar com uma modelagem gigante. E aí vem essa questão de uma dica valiosíssima. Construiu a estrutura, fez a textura no cabelo seco, seja em deep cutting ou em canais ou slice. Se sobrou alguma coisa, um back cutting, soltando, personalizando, ok. Mas depois que tu faz isso, geralmente precisa reaquecer a franja com o secador, refazendo sutilmente a escova, para que os fios mais curtos, recém-cortados depois da primeira escova, possam se encaixar e aí tu finaliza com um spray da forma como a tua cliente preferir, certo?